Underground. Underground. Mas agora tem Angola, o underground, quanto mais berrares, melhor. E o pior de tudo, que eu notei que em Angola, lá fora quase que gritava todo pasmo. Falta de profissionalismo. Música não tinha qualidade, quer dizer, então no underground que é Angola, quanto a música pior for de qualidade, melhor. Aquilo que dizem que é underground, porque underground não é. Aquilo que eles dizem que é underground, quer dizer. E outra coisa, nós somos africanos. O angolano, o africano tem swag, nós temos ritmo. E isso... Agora explica o que é swag. Aqui também usam a palavra swag de forma errada. Nós temos vaidade, o africano tem vaidade. O africano é vaidade, o africano tem a música no sangue, tem estilo. A ginga. Então, isto quer dizer que os undergrounds cá em Angola, que perceberam mal a palavra, disseram não, a música não pode ter ritmo. Eu sou isso, eu vou te matar, eu vou... Underground, não, você é o melhor do mundo, ele, a grande MC. Fuck it. Tem que haver profissionalismo. As pessoas sim, falta de maturidade e profissionalismo. Isso é que eu notei cá em Angola, porque nos outros países, certeza que também houve esse período, mas os artistas foram ganhando mesmo mais profissionalismo e maturidade. Quando tornas-te profissional, não interessa o tema que tu vais usando na tua música, mas vai seguir um determinado padrão de qualidade de música, porque você quer que a tua música seja digestível. E algo que eu notei cá do underground em Angola, o underground é digestível. Eu acredito que ouço música hip-hop há mais de 20 anos, e eu detesto muito underground cá de Angola, it's bullshit. Não é mesmo música, não tem qualidade, os temas, as rimas, é tudo lixo. E o pessoal cá adora isso. Está a ser extremista demais. Um pouco, calma, um pouco. Não, que eu estou a referir alguns. E essa também é a minha opinião. Ok. Sim, a minha opinião, e eu acho de alguns. Muitos dos undergrounds, ou os rappers que são chamados undergrounds cá em Angola, deixaram mesmo de ser profissionais e também de ter uma determinada maturidade. Na maturidade quer dizer que no hip-hop em si, o hip-hop é um estilo de música que ensinou-nos a ser abertos para tudo. Quer dizer que o hip-hop, um rapper pode experimentar com seja lá que tipo de música for. Não, o underground Angola, de preferência um jazz ou um soul. Mas se meter agora um samba, o kuduro, eu acho isso é uma falta de maturidade, profissionalismo e hipocrisia. Então isto quer dizer que, vou voltar de novo na definição do underground, quer dizer, o underground na América. Mas de forma ampliada, tipo, não só na cena do hip hop, mas sim na indústria musical. Sim, na indústria musical. A projeção, os clubes de underground, o equipamento underground, as fanzines, isso são ferramentas do underground. Sim. As pessoas não têm noção do que é isso, o que é underground, o que é ser underground. O underground eram mesmo artistas que ainda não tinham os meios que, por exemplo, um Jay-Z tinha. Então isso quer dizer que houve um período em que o 50 Cent era underground e o Jay-Z era o comercial. Se for cá na gíria angolana. Quer dizer, o 50 Cent antes, porque o 50 Cent uma vez lá, How to Rob MC Industry, ele lançou uma música a bifar todos os rappers, se eu fosse a Foxy Brown, não sei o que, foi uma das primeiras músicas que ele lançou. Sim, underground. Agora atualmente ele é comercial. Não, no conceito angolano. Então, não no conceito universal. Sim. Não, mas calma aí, só uma adenda aqui. O que acontece? Quando se cita underground e mainstream, é assim que se vê na indústria musical. É assim, são dois parâmetros. Mainstream e underground. O underground também é uma cena que tem gravadoras pequenas, que tem rádios pequenas, underground, estás a ver, que geralmente são as rádios comunitárias, que aqui já estamos a ter algumas, estás a ver, e que passa-se músicas de artistas que têm menos possibilidade. Então, por exemplo, eu no Rio de Janeiro, eu fazia muito parte, ou melhor, o hip hop do Rio de Janeiro é totalmente underground. Lá do B. Isso, lá do B. Nós fazemos o quê? Nós tocávamos nos clubes que eram de rock, do rock underground, estás a ver? Que eram casas para 200 pessoas, estás a ver? Eram casas com um pouquinho de menos estrutura, mas naquela pequena estrutura que se tinha, as pessoas tentam se organizar. Então, o número de tiragem de disco não é tal e qual a de um artista que está no mainstream, porque esse artista está no mainstream, está numa gravadora que tem um capital financeiro vasto. E as gravadoras do underground não têm essa capacidade, mas podem se sustentar nesse meio underground. Agora, quando tu
usas as mesmas ferramentas, já voltando aqui para Angola, usas as mesmas ferramentas que a Iola Semedo usa, quer vender na Praça da Independência. Você nunca foi underground. Então, você, ou melhor, foste underground, se vendeste de mão em mão, foste vender na esquina da tua rua. Ainda há um grupo. Deixa-me só finalizar. Isso, claro, underground é isso. Tu estás aí com, só finalizar, estás aí com os teus próprios pés, estás a ver? Agora, quando tu usas as ferramentas, que no caso aqui seriam do mainstream, em canais de televisão, de maior programas de televisão de maior audiência, para promover o teu CD, tu vais nas grandes rádios, tu vais nos grandes prémios. Tu já não estás naquilo que, por exemplo, nos Estados Unidos, a cena underground tem a premiação underground. Estás a ver? Que o artista underground nunca... O mainstream. Isso, e tem do mainstream. Agora, quando existem artistas que ficam 2 anos numa pequena gravadora underground, e a gravadora faz um trabalho tão bem feito que vai chamar a atenção de uma gravadora do mainstream, essa gravadora vai fazer um contrato com a gravadora do underground para projetar esse artista para o mainstream. Estás entendendo? Underground não é a forma de pensar política ou socialmente. Não é o submundo, né? Não é o submundo. Não é. Vamos tentar perceber a realidade brasileira, particularmente Brazuca, ou seja, Faustino. Como é que é? Como é que tem sido digerido este conceito de underground então, a gente tá e de rap, sobretudo no Brasil? Tá no momento... Há também esta separação, rapper underground e comercial? Não existe. Não, lá não existe. E também a gente chegou no momento assim de parar de rotular um pouco, né? Que nós queremos assim, você é underground, você é comercial, e na verdade as pessoas que rotulam às vezes nem conhecem música. Lá nem usa esse termo, nem conhecem a história do hip hop. Então, por exemplo, o Racionais, como citou bem o New Boy, em 90, tem uma gravadora pequena, vendeu 800 mil cópias. 1 milhão de cópias. 1 milhão de cópias. Ou melhor, foi 1.500.000, mas por causa do Leão, eles falaram que venderam só 1 milhão. E outra coisa também, quando nós começamos com hip hop, o objetivo nosso, de qualquer um, era levar a mensagem ao maior número de pessoas. Com certeza. Ou não? Sim, claro. Então, se nós vendêssemos 5 milhões de CDs, íamos ficar tristes por causa disso? Isso é algo que nós cá ficamos, sabe? Não ficam tristes. Não, eu acho que o underground lá anda com... Nós temos um problema, nós não vamos confundir underground e ser autêntico. As pessoas pensam que o facto de... Deixa-me só acabar de perceber, no Brasil como é que é? Há alguma separação entre os rappers? Então, Fala-se, por exemplo, aqui diz, aqueles que cantam sobre amor, música e tudo o resto, festas, são rappers que cantam futilidade, são comerciais. A única coisa que fazem críticas sociais, políticas, pelo verdadeiro hip hop. Os underground. Afinal, como é que é no Brasil? Então, lá essa separação está inexistente. A única coisa que no início da década de 90 teve aquela coisa americanizada, costa oeste e costa oeste. Mas isso já foi suprimido. Tá? Agora, o momento do hip hop, não. A ideia é assim, independente do crescimento do grupo, é como que eu posso ajudar a minha comunidade, independente se eu vender 10 mil, 5 mil, 20 mil, 1 milhão. Depende também do conteúdo da música. Exatamente. Porque eu posso falar sobre a periferia, como a gente fala no Brasil, mas posso falar aqui em Angola sobre as ungueiras, sobre o meu país, sobre é ritmo e poesia. Então, poesia, eu não posso, claro, se eu for ser repelido de falar sobre qualquer assunto, então eu não estou sendo mais hip hop. Já não está sendo arte. Exatamente. Então o hip hop não sei falar sobre só exclusão social, violência, não, hip hop não é estático. Hip hop evolui com o passar do tempo. O hip hop de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, tá? Mas ele não deixa de ser elemento transformador, através dos 5 elementos, principalmente do conhecimento. Tá? E essa vertente que o Brasil está tentando, e juntamente São Paulo e Rio, no momento. Tá? Essa é um pouquinho da realidade nossa. Faz-me crer que aqui em Angola temos que evoluir um pouco mais e deixar esses conceitos pequenos e passarmos para as coisas que são mais palpáveis. Essa uma deles, o que a gente aqui no Brasil, assim, não existe o hip hop brasileiro, não é melhor que o hip hop angolano americano. Não existe. A verdade tem que haver uma troca. Assim, se vocês querem, se vocês acham que tem que evoluir, é uma escolha de vocês. Claro, isso é verdade. Tá? Então, na verdade, a gente tem que aprender que a nossa herança também é africana. Então, a gente quer, na verdade, o que o brasileiro pode aprender com o angolano e vice-versa, com o moçambicano, com o cabo-verdiano. Tá? Hoje tem vindo muito americano inserir samba dentro do hip hop americano. Tá? Então, essa troca que faz a evolução da música. Sim, não, independente, é isso que ele também acabou de dizer, a evolução da música. E eu acho que, voltando ao profissionalismo do hip hop cá em Angola,
eu acho que o que nós podíamos nos preocupar muito mais é mesmo na forma de apresentar o hip-hop no mainstream. Eu acredito e eu acho que é minha convicção que todo rapper, não interessa que tipo de tema ele aborda na sua música, a sua ambição tinha que ser apresentar a música dele numa camada maior, seja lá que for a nível mundial. Então isto quer dizer que a tua música, o rapper angolano tem que ter a missão de atingir, fazer participações com Yola Semedo, Yola Araújo, com os Lamas. Isto tem que ser. Está a dizer que é bem-vinda esta junção que se faz entre o rap e outros estilos musicais. O rap é a mistura. Eu falo para as pessoas. Se junta rap com jazz. Se junta rap com samba ninguém fala. Mas qual é o problema de se juntar com kuduro? Não há problema algum. Eu acho muito estranho, O rap é capaz de se misturar com todo tipo de música, mas quando chega na fase do kuduro, todo mundo quer marginalizar. Isso desce ao complexo. Eu tenho dito as histórias, eu passo dessa fase por quê? Porque eu acho que nós temos que atingir grandes patamares. Mas o que interessa às vezes é eu ser autêntico. O facto de eu, há 3 ou 4 anos atrás, eu ter um pequeno público, né? E daqui a tempos eu tenho um público maior. Se eu ser o mesmo na IOB, não há problema. Eu não deixo de ser a mesma pessoa. Agora nós temos que ir para a televisão, nós temos que ir para outro sítio. As pessoas hoje idolatram o Keres One, idolatram Common Sense. E esse pessoal nem a conhece, nem o Keres One, nem Common Sense, né? Se não visse na televisão. Né? Nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, distribuir no mesmo meio. Agora, eu digo às pessoas, as pessoas não devem ser contra o rap underground como contra o rap comercial. Devem ser contra a banalidade musical. De certa forma, há músicas que eu realmente não consumo, não vou dar para minha filha e nem para ninguém consumir. E não importa o estilo. Né? Aí sim nós temos que encontrar isso. Mas isso nós encontramos até no próprio underground. Porque há muita mixtape que eu não meto na minha casa as pessoas escutarem, chama aquilo underground. Porque as pessoas têm que deixar de pensar que ser comercial, o dito comercial é falta de conhecimento e o underground é que é inteligência, é mentira. As pessoas têm que deixar de pensar isso. Porque eu posso ser comercial fazendo a mesma música que um indivíduo que está no underground. Nós estamos numa fase em que está a bater, ou os rappers que estão a vender, como o Kid MC, entre outros. Numa visão comercial, eu olho para ti e eu falo, não, o nome que está a bater agora é o Kid MC. Então vou cantar como se fosse o Kid ou Capa para me poder ter lucro. E há muita gente que faz isso. Isso é comércio. Comércio não é só você falar de mulher. Não, comércio não é só falar de mulher e não é só, desculpa, falando de facto, né? A questão não é só. Comércio é você conseguir tirar lucro muito melhor que os outros. Daquilo que faz. Isso sim, o que está a dar lucro é o que todo mundo está a fazer. Então isso é o que é o comercial. Eu estou a perceber uma coisa. Até havia uma crítica, fizeram-se algumas críticas em relação, por exemplo, ao MCK, quando depois gravou aquele videoclipe Atrás do Prejuízo, recebeu inúmeras críticas. Cantou com Beto de Almeida e depois começou a aparecer, deixou de ser under. E até agora esse é a versão parte. Depois também a questão do Kid MC. Recentemente esteve no topo dos mais queridos. Não, mas foi o que o Dark primeiro falou. Ele conseguiu inúmeras críticas. Ele conseguiu atingir. Mas afinal de contas, ele já está no mainstream. Ele já não está no underground. Já não é underground. Não é. Mas é um rap. Isso é que interessa. Não, mas eu acho que o mais interessante nisso tudo, meu avô, é que agora estamos a ver que o hip-hop angolano está a ter um determinado profissionalismo. O profissionalismo deve-se ao facto de você ser versátil, procurar meios de sustentabilidade. E divulgar a música. A sua própria música. O Kid MC, ele tem que vender mesmo. O próximo CD dele ter uma melhor mistura, uma melhor masterização, as beats que ele talvez de um ou do outro producer que ele deseja ter, mas por não ter dinheiro, não consegue comprar. Ele tem que ter essa ambição. Isso é uma profissionalidade nacional. Que ele deixou de ser underground. Não, mas aí está. Até o termo já está a ser mal usado. Não underground. Não é grande poeta, por exemplo, que ainda grava em casa. O primeiro álbum gravou em casa. Este mais recente já não é? Já foi gravado nos estúdios, mas o primeiro álbum gravou totalmente em casa. Eu tive a ouvir uma música do Pai Grande Poeta. De uma ou outra forma, para mim, eu tenho o meu sentimento com relação a isso é um pouco confuso, mas eu vou tentar aqui definir. Com relação ao Pai Grande Poeta, de um lado, eu acho que o estilo de música que ele faz, a forma em que ele apresenta e em que ele aborda certas questões, são engraçadas, de uma forma original. Mas do outro lado eu acho quase uma ofensa à qualidade da música.
eu já não tenho paciência. Mas se formos para aquilo que se definiu que é underground, ele é um underground. Não tem recursos. Burla, isso é mentira, não existe. Não se pode considerar underground. O underground é assim, a qualidade da música. Não, nós como artistas mesmo, temos que tentar de uma ou outra forma nos superarmos como seres humanos. Tens de superar. Quer dizer que você está cá como um apresentador de rádio, o teu primeiro ano foi sempre com algumas debilidades. E cada ano você vai fazendo uma autocrítica e tentar melhorar a tua própria forma de apresentar. Isso quer dizer que na música também, se ficar estático, nem underground és. Então o que estás a fazer? Estás confuso, estás confuso. Não, calma, também não precisa. Não, sabe por quê? Deixa-me. Não, mas vamos ouvir. O que estás confuso? É o seguinte, o ser humano em si, a ciência já nos ensinou que o ser humano não pode de forma nenhuma ficar estático. O ser humano tem que evoluir. Você tem que crescer como homem. Quer dizer que eu quando tinha 15 anos, as minhas ambições eram diferentes com relação às que eu tenho agora. Quando tinha, na altura em que eu fazia rap e tentando lançar o meu CD, eu encontrei algumas debilidades, tive namorada, a namorada ficou grávida e em casa começaram a nascer outras preocupações. Então, eu não posso ser tão orgulhoso, tão inteligente, estático e pensar, não, mulher, eu não vou trabalhar, não vou estudar, vou continuar a fazer essa música, eu não vou vender no meu grupo, nos meus 5 amigos que eu tenho, vou vender essa música. Eu vou para a televisão. E o meu filho. Se não vou para a televisão, eu sou underground. Isso é ofensa, isso é que eu estou a referir. Então, quer dizer... A mulher vai dar uma descrença. Nós como seres humanos, temos que evoluir. Quer dizer que o pai grande do poeta é um conselho para ele da próxima vez fazer música, ele tem que agora procurar outras sonoridades, suprir a qualidade da música que ele fez anteriormente, que até foi boa, mas ele tem que surpreender, ele não pode todos os anos me trazer uma pum, pá, e a morre é assim, e eu também um habituado, este mesmo é que é o underground. É mentira. Este não é o verdadeiro underground. Não é. Não, a questão como havia explicado aqui, a questão música underground é a cena, não é o estilo musical, não é a estética sonora, não é estética sonora, não é. Não, eu posso falar de mulher, eu adoro, se não lançar o meu CD, se por exemplo tocar no estúdio, estamos aqui nesse estúdio, estamos a fazer música e de uma ou outra forma a minha popularidade é um pouco limitada com relação à do Big Nelo. Eu sou underground. No caso, porque eu tenho algumas debilidades ainda financeiras para acampar. Até os canais, tu sabes? Os canais. Esse, o pai de Poeta, no caso, pelo que eu sei, é underground. Muito embora, né? Eu vi um comercial dele na televisão a falar que vai me deixar no Bela Shopping. Mas ele é underground. Ele não tem tantos recursos. Não tem tantos recursos. Ainda não é mente. Mas agora, o fato de tu estás lá, por exemplo, onde está o Kid, chegar até ao topo, não significa que o Kid deixou de ser autêntico. Que o Kid deixou de ser um bom MC, um indivíduo que forma. O Kid passou daquele estado social underground e subiu até lá. Né? E as pessoas têm que encarar isso como uma vitória. Uma vitória para o hip hop, uma vitória para todos nós. O Kid continua com o mesmo tipo de música, continua com a mesma mensagem. E eu escuto ele, eu gosto das músicas dele. Então, o facto de dizerem ao Kid que ele atingiu um mérito, que agora está no quê, não significa que o Kid perdeu aquilo que ele a essência dele. Mas, por exemplo, o MCK em 2006 recebeu muitas críticas quando lançou o Mas agora, desculpa, quem fez as críticas? Sabe o que é hip hop? O problema é esse. Poucas pessoas aqui sabem o que é hip hop. Eu acho que o programa tem que ajudar as pessoas a entenderem o que é o hip hop. Porque tem muitas pessoas que opinam, mas não sabem nada sobre hip hop. Então as pessoas têm que esclarecer. Porque vocês que sabem não esclarecem. Então, agora tentar esclarecer. As pessoas nem querem ser esclarecidas. As pessoas ainda continuam a pensar que é underground. Eu pensei, há uns 6 anos atrás, eu também pensei isso, que underground era a mensagem, era aquela atitude, era crítica. Sinceramente, eu posso até dizer que aquela fase, eu não vou voltar a dizer, aquela fase do underground salvou o hip hop, né? Porque não o break, o grafite, entre outros, tinham desaparecido. Aquela fase salvou, mas também já chegou o momento de nós cairmos um bocado na realidade dos fatos, né? O que é isso, o que é aquilo. Porque senão, eu já disse até, eu falo muito meus amigos, nós temos que deixar de defender, porque assim, tu escutas um álbum do chamado underground, o indivíduo grita 100 vezes underground e grita 2 vezes hip hop. O underground começou a ser mais importante que o próprio hip hop. Já voltamos à nossa conversa aqui nos nossos estúdios.